Você tem um corpo que se move, que age, e é através desse corpo que a igreja do Senhor que Cristo revela a sua multiforme sabedoria. É assim que as pessoas reconhecem Deus através da vida da igreja. Por isso a importância desse vínculo forte, desses relacionamentos de amor, de cuidado, de caminharmos juntos. Por quê? Paulo continua no versículo 17 dizendo, para que nós não andemos mais como também andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. O que é uma pessoa que está alheia à vida de Deus? Não sabe nada, vive, não tem nenhum entendimento das coisas de Deus. Isso que Paulo está falando para os crentes, não podemos andar mais como gentios, como o povo que não conhece a Deus, na vaidade dos próprios pensamentos. Não é porque eu penso assim, eu acho assim, não, a gente pensa como Cristo pensa. Nós não estamos obscurecidos de entendimento, porque nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Dureza de coração, querida, que fala de coração de pedra. Lá em Ezequiel, no capítulo 11 e também no 36, fala que Deus vai tirar, vai colocar em nós o teu espírito, vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, vai colocar o seu espírito em nós, e nós seremos o seu povo, ele será o nosso Deus. E não vai ser necessário que ninguém vos ensine, porque o próprio Espírito vai nos ensinar. É isso, o Espírito Santo ensina a esses evangelistas, profetas, pastores, mestres, capacita homens na igreja para que eles, através do Espírito, eles capacitem outros. E assim faça a edificação do corpo em amor. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Os quais, esses homens que não conhecem o Senhor, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Quem não teme o Senhor, quem anda na vaidade dos seus pensamentos, quem anda obscurecido de entendimento, com o coração duro, coração de pedra, vive cometendo toda sorte de impureza, mistura, uma mistureba, a mente entulhada, não sabe o que é de Deus, nem o que não é de Deus, vive fazendo coisas carnais, coisas pecaminosas, como se fossem coisas para Deus. Mas não foi assim que aprendesse de Cristo. Nós não aprendemos assim na palavra, no Evangelho. Não aprendemos, a palavra não faz assim, não ensina assim. Aí ele fala no versículo 21, um alerta. Se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus. E ele faz assim, peraí, se é que vocês aprenderam. Se aprenderam, não é assim que vocês aprenderam. No sentido que, quanto ao trato passado, quanto ao meu estilo de vida passado, quanto à minha vida passada, vos despojeis do velho homem. No sentido que eu tenho que me desfazer desse velho homem. Eu tenho que desvestir, tirar essa vestidura do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Este velho homem ele é corrompido pelo engano. Lembra lá do engano lá? Da serpente? Ele é corrompido, é levado para todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, se corrompem pelos desejos pecaminosos desordenados e é enganado. E agora o que eu tenho que fazer? Depois que eu me tiro esse trato passado, esse estilo passado do pecado, eu sou renovado. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Novo entendimento, metanoia, mudança de mente. Lá em Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Lembra que nós somos criados lá no Éden, conforme a imagem e semelhança de Deus? Nós somos esse homem. Temos que voltar. Quando encontramos com Cristo, somos renovados, regenerados, recriados, nascemos de novo, revestidos desse novo homem, em justiça e retidão procedentes da verdade, que é Cristo. Porque Jesus é a verdade, é o caminho, é a verdade e é a vida. É por ele que nós somos transformados, pelo Espírito Santo de Deus.
Aí Paulo começa a falar algumas práticas, para dar exemplos práticos de santidade de vida com o Senhor, a partir do versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele fala no 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Queridos, domínio. Você irá não quer dizer que você tem que pecar, você tem que se dominar. Sabe, não se põe o sol sobre... Não fique irado constantemente. Resolva essa situação antes que se torne um pecado e leve para a morte. Nem desde lugar ao diabo. Porque se eu der a brecha, o diabo vai estar ali naquele momento de ira e vai fazer com que eu peque. E muitos desses pecados vão levar à morte. A morte espiritual, a falência espiritual e até mesmo a morte desse corpo, dependendo do pecado que eu cometer. Aquele que furtava, não furte mais. Olha aqui, você vivia na prática de furto, pegando criança, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Eu vou trabalhar não só para me parar de furtar, eu paro de furtar. Em lugar dos meus furtos, eu trabalho, conquisto o dinheiro suado, e com esse dinheirinho eu tenho não só para mim, mas tenho como abençoar as outras pessoas. Eu paro de furtar e ainda abençoo. Em vez de pegar dos outros, eu dou para os outros o que eu tenho. Isso é maravilhoso. Continua no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra que destrói, palavra que tira a paz. E sim, unicamente a que for boa para edificação. Eu falo palavras que edificam, que trazem vida, renovo, conforme a necessidade. Não é? Eu tenho que falar sempre, não. É necessário que eu fale? Eu falo. E assim transmita graça aos que ouvem. Quando eu falo o que é edificante, quando é necessário, eu transmito graça aos que ouvem. Que graça é essa? Graça de Cristo em nós. Essa graça abundante é transmitida através do que eu estou falando, porque aquilo que eu estou falando é edificante, é necessário e é gracioso. E diz no versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Lembra que o Espírito de Deus é o penhor, é a garantia da nossa salvação? Nós somos selados lá, é a marca da transformação, o Espírito de Deus em nós, a obra do Espírito em nós, a transformação. Então não posso entristecer esse Espírito Santo. Por isso tem que estar longe de nós, longe de mim, de você, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Isso é um conjunto de pecado, um conjunto da carnalidade que gera essa amargura, que eu começo blasfemando, com malícia, daí a pouco eu começo com gritaria, com ira, e isso se torna uma cólera. Sabe? Aquela quebradeira, aquela briga, isso tem que estar longe de nós. Antes nós temos que ser uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu tenho que viver assim, ó, na benignidade. O que é benignidade? Tratar o mal com o bem. Compassivo, perdoador. Como Cristo me perdoou, eu tenho que perdoar. Uma condição para me ser perdoado é que eu perdoe o outro. O perdão é uma das características de Cristo, ser um perdoador. Aí ele fala, começa o capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu amo esse versículo. Efésios capítulo 5, versículo 1. Que eu tenho que ser imitador de Deus, como um filho amado. Como que eu entendo esse versículo? O filho que é amado pelo pai, ele gosta de imitar o pai. Sabe o meu filho Estevão, quando ele crescer daqui uns dias, ele tiver mais entendimento, o que ele vai fazer? Ele vai querer ser igual ao pai dele. Ele vai ver o pai e vai falar assim, não, eu quero ser igual ao meu pai é legal, eu quero vestir as roupas que meu pai veste, eu quero fazer o que meu pai faz. Quando ele é amado pelo pai, ele quer imitar o pai. Então esse versículo diz o seguinte, que eu tenho que imitar a Deus como um filho amado. Deus me ama tanto que eu quero ser como ele. E ele continua, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O que ele fala? Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
Lá em Romanos 12:1 diz que eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Então, assim como Cristo se entregou por nós, eu também tenho que me entregar pelos irmãos. A Bíblia fala em 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João 3,16 diz que assim como Cristo se entregou por mim, eu tenho que dar a minha vida pelos irmãos. É isso que está falando. Eu sou imitador de Jesus. Eu imito Jesus, assim como ele se deu por mim como sacrifício. Eu tenho que me doar pelos irmãos, eu tenho que servir, eu tenho que morrer para que o irmão possa viver. É disso que está falando. Assim como ele me amou, eu tenho que amar a vida da igreja, amar os irmãos e me entregar por eles. Ah, mas é maravilhoso, é maravilhoso. Eu amo essas passagens da Bíblia. Eu quero ver aqui, ó, em Efésios 5. Olha só. Eu quero ler Efésios 5 a partir do versículo 3, nessa versão aqui, que é uma versão NVT, uma nova versão transformadora, porque ela é mais compreensiva aqui pra gente. Olha o que fala. Ele continua falando sobre o fruto da luz e as obras das trevas. Não podemos ser luz e sermos cúmplices das obras das trevas. Isso tudo que nós estamos falando é para que a gente testemunhe, para que o mundo veja a luz que há em nós. Quando a nossa luz chega, as trevas são dissipadas, elas têm que sair. Olha só. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Não tem lugar. No meio do povo santo, isso não pode haver. Imoralidade sexual, impureza e ganância. Não pode haver no meio do povo, da igreja, esse tipo de pecado. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. O povo de Deus não vive nessa prática. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Olha só, nenhum. Sabeis, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Olha o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem pratica isso, gente, são os filhos da desobediência. E por essas práticas, eles são passivos da ira de Deus. Portanto, não sejais participantes com eles. Não podemos participar disso, de forma alguma. Versículo 8. Pois, outrora, no passado, nós éramos trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Se nós somos luz, nós temos que andar como filhos da luz. A nossa prática tem que revelar a luz de Deus. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Olha o versículo 11, é importantíssimo. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Nós temos que reprovar as obras infrutíferas das trevas. Por quê? O que eles fazem em oculto, o só referia é vergonha. O que os filhos das trevas fazem em oculto, para nós, o só referia é vergonha. Eu não devo nem tocar nesse assunto. Eu não devo. Eu não posso referir. Eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero aqui confessar. Muitas vezes eu me pego, como eu vivi muito tempo na prática aí da carnalidade, eu era uma pessoa que vivia muito envolvido com essas carnalidades, eu fui DJ, trabalhei muito tempo no mundo, envolvi. Às vezes eu me pego ali contando os casos meus do passado, com toda alegria, contando como se fosse vantagem, sabe? Me contando as práticas minhas pecaminosas, né? Talvez dessa forma as pessoas, não sei porquê, isso é terrível, já aconteceu muitas vezes comigo, eu me envergonho quando eu faço isso. Eu conto das minhas práticas de pecado com o maior prazer, para mostrar para os caras, para os meus amigos, tá vendo? Eu também já fiz isso, eu também já fiz aquilo. E eu tinha que ter vergonha disso, eu só referia a vergonha. Eu não posso ficar nessa prática, eu não posso fazer isso. Eu não posso ter prazer de contar minha vida de pecado do passado. Não, isso não é a prática do povo de Deus.
Eu tenho que me envergonhar disso. Às vezes a gente compra com testemunho, mas às vezes você tem o prazer de dar esse testemunho. Fica disputando quem é mais pecador, quem já andou mais no pecado no passado. Não, eu quero viver em novidade de vida, nova criatura. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, para finalizar, eu cito aqui o Efésios 5, capítulo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. A versão transformadora, nova versão transformadora, fala assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como os insensatos, os tolos, os necios, mas como sábios. Aí o versículo continua no versículo 16. Remindo o tempo. O que é remir o tempo? Aproveitar ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Procurem entender a vontade do Senhor. Aqui vem, queridos. Porque eu não posso andar de forma insensata, sendo nécio. Tem que remir o tempo, usar o tempo de forma inteligente. Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade de Deus. Por isso que fala lá em Romanos 12, 2, a gente não se conformar com esse mundo, mas ter a mente transformada para que nós possamos compreender a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. E ainda continua: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Eu não devo me embriagar com vinho, mas eu tenho que me encher do Espírito Santo. Encher do Espírito. Porque eu não vou viver em boteco, em bebedeira, bebendo, me embriagando com vinho, me alegrando com vinho, com bebida. Não. Esse embriaguez aqui, às vezes, não é só literalmente embriaguez com vinho, mas sim você ficar entorpecido, embriagado, ficar com o mundo, com os prazeres que o mundo dá, com as coisas, com os vícios, com... Toda você fica ali embriagado com suas séries da Netflix, embriagado com os jogos de futebol, embriagado com os prazeres dessa vida, com as coisas que você gosta de fazer desse mundo, da carnalidade, com as coisas que te dão prazer, elas estão te embriagando. Não, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, eu tenho que falar da palavra de Deus com salmos, com aquilo que nos fortalece, com aquilo que nos dá esperança, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Às vezes a gente fala que é crente, que é povo de Deus, e fica ali ouvindo o sertanejo universitário, músicas que não trazem nada que pode edificar, queridos. Você gosta de Marília Mendonça, gosta de Gustavo Lima, gosta dessas músicas do mundo que falam coisas fúteis, pecados, falam de coisas terríveis. Eu curto aquilo ali, fico ali. Não, eu tenho que me encher do Espírito Santo, ouvindo cânticos espirituais, ouvindo as músicas que revelam a glória de Deus, que trazem paz e esperança para mim. Eu tenho que dar sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando-os uns aos outros no temor do Senhor. Essa carta de Efésios é maravilhosa. Depois que ele prepara todo o terreno, falando da graça, que nós somos salvos pela graça, falando que ele orou para que nós tenhamos a revelação, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, tenham entendimento. Ele fala da vida da igreja, do papel de cada um como corpo de Cristo, como nós devemos aperfeiçoar uns aos outros, crescendo na graça, na sabedoria de Deus, chegando à unidade da fé, que nós sejamos mais levados por todo o vento de doutrina, mas sejamos cheios do Espírito Santo, não andando como os gentios andam, na vaidade dos pensamentos obscurecidos, e sendo
é nos despojando do velho homem, recebendo um novo homem que se renova no espírito do entendimento de Deus, deixando para trás a mentira, falando a verdade, parando de roubar, trabalhando. Não sai da boca nossas palavras torpes, mas aquilo que edifica, aquilo que é útil para edificação, que transmita graça, que nós sejamos compassivos, perdoando uns aos outros, são imitadores de Deus, como filhos amados, andando prudentemente. Nós não podemos ser partícipes das obras da carne, das trevas. Nós temos que ser luz. Quando a luz de Deus que está em nós chega, as trevas têm que dissipar. Não podemos nem nos referir às coisas que eles fazem, porque o só referir é vergonha. Não podemos ser cúmplices das obras das trevas, mas sendo luz. Temos que andar prudentemente. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Aí ele começa a falar do lar cristão. Ele fala para as mulheres serem submissas ao seu marido. E aí ele faz uma analogia que a mulher e o marido é como Cristo e a igreja. A igreja se submete a Cristo, que é o cabeça da igreja. E Cristo ama a igreja ao ponto de dar sua vida por ela. Que coisa maravilhosa. É isso que o Senhor está falando. E ele resume em Efésios 5, no 33. O que ele fala? Assim como Cristo é com a igreja e a igreja é como Cristo, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Ele está falando que o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. E fala que a mulher respeita o marido como a igreja respeita o Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. E ele encerra no capítulo 6 falando para que os filhos obedeçam aos pais, honra o pai e a mãe, que isso é um mandamento, para que te vá bem, seja longa a vida sobre a terra. E os pais não provocam a ira aos filhos, mas criai os filhos com disciplina e admoestando, cuidando dos filhos com disciplina, a disciplina do Senhor, admoestando, conduzindo, animando o filho. Não é para o filho desanimar, o pai tem que animar o filho. Fala para os senhores e servos, fala para os servos obedecerem ao seu Senhor como obedecem a Jesus, como obedecem a Cristo, e que o Senhor trate os servos com amor e carinho, porque eles têm que amar os servos assim como Cristo ama a eles, eles têm que amar os seus servos. E depois, queridos, ele finaliza falando da armadura de Deus. A armadura de Deus. A armadura de Deus, queridos, fala de proteção, de se guardar. E você vai se guardar sendo diligente, com disciplina. Essa proteção vem... Olha o que ele fala. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que poder é esse? É o Espírito de Deus em nós. Revestivos de toda a armadura de Deus, de tudo que Deus nos deu para nos guardar. Ele deixou a sua palavra. Nós temos que ser diligentes nas práticas das disciplinas espirituais. Essa é a armadura de Deus. Ao ler a Bíblia, ao orar, ao jejuar, ao compartilhar com os irmãos, ao proclamar a palavra, eu me